E aí pessoal, tudo bom? Sou o Ralph, dando continuidade aqui ao curso de Simbologia. Hoje a gente vai tratar de um tema meio polêmico. Eu já tinha numa prévia, não sei se de repente alguém não assistiu o meu vídeo anterior, mas o vídeo anterior falou sobre os mitos nos contos de fada, a psicologia nos contos de fada. E abordou um pouco a questão de mito e lenda. Eu vou passar rapidamente aqui, que a lenda geralmente tem a ver com fato histórico, relativo a um povo, e esse fato ele vai se misturando com questões históricas e com questões também de superstição, e isso se torna uma lenda. Isso é a lenda. No caso, o mito já é alguma coisa que muitas das vezes pode até ter um fundo de verdade, histórica, mas geralmente são fatos utilizados para se explicar uma realidade que não se entende. Então no meu último vídeo eu acho que eu deixei isso bem claro, não vou repassar de novo aqui, senão vai ficar repetitivo. Quem quiser ter mais interesse entre essa diferenciação entre mito e lenda, dá uma olhada no meu vídeo anterior, a psicologia nos contos de fada, que eu vou dar até sequência com outros contos. Eu abordei a Chapeuzinho Vermelho, na história do Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, e vou dar sequência também com outros contos ainda. Só que eu trabalho muitas das vezes por inspiração. Hoje eu estava dando uma estudada em algumas coisas e tal, estava lendo, e eu senti que eu tinha que fazer um vídeo sobre os mitos, principalmente sobre os mitos. E qual o mito que é mais valorizado, mais digamos assim, plasmado, o mito mais aceito, o mito mais incorporado na cultura ocidental? É o cristianismo. O cristianismo não é diferente de nenhum outro mito religioso. Nenhum outro mito. É um mito religioso, ou seja, o mito geralmente tem a ver com a figura de um herói, o mito geralmente tem a ver com uma figura divina, divinizada, ou antropomorfizada, antropomorfismo. Na realidade a palavra antropomorfismo, quer dizer, antropo, homem, e morfos, forma. Então, na realidade, é dar uma forma humanizada a um conceito ou algum evento natural, algum evento que se considere sobrenatural. Então isso é antropo, homem, morfos, forma. Aí vem a palavra antropomorfismo, que na realidade é dar a forma de homem ou dar emoções humanas a questões que são meramente naturais. Como, por exemplo, você pode humanizar o trovão, você pode achar que o trovão é uma forma de ira da natureza. Ou você pode olhar um evento, tipo assim, um lago tranquilo, e você achar que isso tem a ver com uma tranquilidade, com uma emoção da tranquilidade, da paz, que não tem nada a ver. Essas coisas são neutras, são eventos naturais que não tem nada a ver com emoções humanas. O humano simplesmente reproduz, através do mito, para poder compreender melhor o que está acontecendo, quando ele não tem ciência, quando ele não tem observação criteriosa, quando ele não tem o dualismo, quando ele não tem o cartesianismo, quando ele não tem a matemática, quando ele não tem todas as especialidades científicas que nós temos hoje, como era, por exemplo, na Idade Média. Então o ser humano usava os mitos, ou antes, até em épocas anteriores, usava o mito para tentar explicar o que ele não entendia, humanizar eventos naturais, ou que na cabeça dele seriam sobrenaturais. Porque o que é o sobrenatural? O sobrenatural é o natural não conhecido. Não existe sobrenatural. Para a criança, por exemplo, o que ela desconhece é mágico. O que ela desconhece assusta ou cria fantasias, ou cria uma coisa que se chama encantamento. O encantamento é uma característica essencialmente infantil. E o encantamento é o princípio do sentimento religioso. Porque o indivíduo que não consegue ver além das formas, ver além das circunstâncias, ver além das suas próprias
carências, não é? Das suas próprias necessidades psicológicas. O indivíduo que é um cientista, que é alguém que já conseguiu, né, galgar alguns degraus, né, na evolução da consciência, o indivíduo que já conseguiu chegar a um patamar onde ele observa de forma neutra, observa o ambiente externo, ou seja, essa realidade que se apresenta para o indivíduo, e ele também observa as suas próprias circunstâncias psicológicas, ele se questiona, ele se observa tanto quanto ele observa a realidade externa, né? Então, esse indivíduo que é o cientista, que é o indivíduo que já passou por esse processo de infância da consciência, que já está num processo de observação, né, que já está num processo de neutralidade, que já está num processo onde ele consegue se isentar de forma pessoal das questões, né, e avaliar essas questões de uma forma mais neutra, de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais cartesiana. O que é cartesianismo? Cartesianismo surgiu com Descartes, né? A palavra cartesianismo, né, ela surgiu do nome Descartes, cartesianismo. Né? Descartes foi um dos primeiros, né, lá pelo século XVII, 1600 e pouco, ele foi um dos primeiros homens a entender que para você observar a vida e observar a si próprio, você tem que ter um critério matemático, um critério lógico, um critério racional. Foi um dos primeiros. Por isso que o nome Descartes é tão importante, né? Ele, digamos assim, cunhou a frase penso, logo existo, cogito, logo ego. Então, penso, logo existo, né? Ou seja, é o princípio do pensamento, o princípio da observação, é deixar a passividade, né, do ser, de ser levado pelas circunstâncias, pelas ideias, pela cultura, e começar a pensar, raciocinar, discriminar, né? Ir fundo em questões, né? Aprender a racionalizar uma questão. Então, a partir de Descartes, né, que surgiu o dualismo, né, que era essa diferença entre mente e corpo, né? O corpo visto como uma máquina, né? O corpo fisiologicamente ele é uma máquina. Você pode observar ele, e isso funciona até hoje na medicina, né? Você pode observar o corpo como uma máquina que funciona com partes especializadas, partes separadas. Você pode decompor, né? Descartes deu início ao que? A dissecação cadavérica, né? Quando a religião impedia, quando a religião não permitia que o pensamento se desenvolvesse. Descartes começou com a dissecação cadavérica, com a dissecação dos sistemas, para entender a dissecação das partes, desconstrução de um sistema, né? Entendimento das partes do sistema, e depois você tentar reagrupar esse sistema de novo e entender o todo de alguma forma. Porque não há como você entender um todo sem você entender as partes. Não há como você entender o todo sem você entender as partes. Isso é uma questão básica. Então a ciência começou a se desenvolver como ela é hoje a partir de Descartes, né? A partir do cartesianismo, do dualismo, entendendo que mente abstrata, mente é uma coisa, mente, subjetividade, raciocínio individual, pessoal é uma coisa, né? E outra é o corpo, a fisiologia, né? A máquina humana. Então, tudo partiu daí. Então a gente tem que... É uma coisa que eu acho interessante, né? Que eu inclusive estava conversando com um amigo que é antagonista, né? Da ciência, né? Um amigo que ele não aceita o princípio científico, ele acha que a ciência não explica tudo, né? E que, digamos assim, a fé, né? É necessária. Mas aí eu coloquei a questão, a única coisa que nos diferencia dos animais, o que é que nos diferencia dos animais? Os animais têm emoção, né? Os animais amam os filhos, os filhotes, isso também nós fazemos. Os animais têm emoção, nós também temos. Os animais têm necessidade de acasalar, nós também temos, né? Os animais têm necessidade de se socializar com os outros animais iguais a ele, nós também temos. O animal tem necessidade de empatia, ou seja, de ser reconhecido pelo outro como igual, né, e de reconhecer o outro como igual, nós também temos. O animal ele tem necessidade de território, né, de uma casa, de um ninho, de um local para ele se abrigar, né?
isso nós também temos. O animal, ele tem necessidade de amor, né? Uma carência, amor, carinho, né? Isso, claro, vai sempre levar à procriação, ao sexo. Nós também temos essa necessidade. Então, todos esses eventos, né, que são considerados muitas das vezes pela religião como tão dignos, né, de valor, ou visto pela religião como tão nobres, né, como o amor pelos filhos. Qualquer cachorro ama o filhote, qualquer galinha ama o ovo, qualquer galinha dá a vida para defender um pintinho. Isso é instinto, né? Nós também temos isso, nós amamos nossos filhos, é nobre, é lindo, mas nós temos que observar de onde parte essa emoção, né? Tudo que é emoção vem do aspecto animal. Então o amor, né, por um homem, por uma mulher, ele leva ao quê? O sexo. Como qualquer animal procura a fêmea da sua própria espécie para procriar. Então não existe nada de grande no amor. Não existe substância no amor. É algo instintivo, subjetivo. Obviamente nós somos seres humanos, nós evoluímos esse instinto, né? Aprimoramos esse instinto. Né? Muitas das vezes o amor não leva ao sexo. Né? Muitas das vezes existe um amor que é amizade, um amor que é consideração, respeito, mas o princípio, isso aí Freud demonstrou, né? Ninguém pode negar Freud, porque se existe uma psicologia hoje, se existe uma psicoterapia hoje, o pai disso, o homem, o gênio que classificou, que decodificou isso foi Freud. Então ninguém pode falar nada contra Freud, inclusive um ateu, né? Não tinha crença religiosa. Entendeu? Mas se seu filho tiver um problema hoje psicológico, você não vai levar ele na igreja, você vai levar ele no psicólogo, né? Porque você não é irresponsável. Né? Um pai irresponsável vai entregar essa criança na mão de qualquer um. Um pai responsável vai entregar essa criança na mão de um psicólogo credenciado, alguém que foi testado, alguém que passou por um curso, né? Alguém que provou que é digno de uma técnica que funciona. Né? Então, devemos deixar bem claro que Freud não falou nenhuma bobagem. Né? Se ele tivesse falado bobagem, ele teria sido descartado. Né? Mas ele é considerado como o pai da psicoterapia e o pai do conhecimento sobre a psique humana. Né? Ele e Jung foram homens que patentearam, digamos assim, né? Codificaram esse conhecimento e trouxeram isso para nós, e os nomes deles são reverenciados na história, não é à toa. Então, como eu vinha dizendo, a importância, né? A importância de você ter critério, né? Em tudo. Né? É engraçado, como eu falei anteriormente, eu estava conversando com esse amigo e ele é contra a ciência. Né? Ele acha que a ciência, né, é uma forma de conhecimento e a fé é outra. Só que eu coloquei algumas questões, né, houve até uma espécie de uma discussão, eu coloquei algumas questões simples, como eu falei, né, se o seu filho tem um problema, você leva no psicólogo. Né? Aí quem resolve o seu problema? A psicologia, ou seja, ciência. Se você tem uma dor de cabeça, você não vai na igreja, você vai tomar um analgésico, né? Que é ciência, né? Tem todo um processo, não é alguma coisa que alguém achou, mas ou alguém creu, simplesmente uma coisa que funciona, que foi testado. Então, se você tiver dor de cabeça, você não vai na igreja, você vai tomar um analgésico. Se você quebrar um osso, né? Deus não vai resolver o seu problema, a religião não vai resolver o seu problema. Né? Se você quebrar um osso, você vai ter que ir num pronto-socorro, num anatomista, alguém que tenha conhecimento sobre a estrutura, que estudou, que repetiu inúmeras vezes, né, o estudo dos ossos, da anatomia humana, para poder corrigir aquela fratura no seu osso. Né? Se você quer falar com uma pessoa que está lá no Japão, você não vai falar, oh Deus, me ajude a falar com você. Não vai, Deus não vai te fazer nada por você nesse sentido, nem tampouco a religião. Você vai ter que usar o recurso da tecnologia, você vai usar um rádio, vai usar um celular, vai usar a internet. Você vai usar os recursos que você tem, e hoje em dia, cada dia mais, a tecnologia está facilitando a nossa vida. Se você sofre frio, que vem da natureza, ou seja, de Deus, como você vai corrigir esse frio? Orando? Orar vai adiantar alguma coisa? Entendeu? Achar que Deus vai resolver vai adiantar alguma coisa? No máximo você vai passar um frio infernal e vai ter que esperar ou morrer de frio. A ciência vem e traz um aquecimento para você da forma inversa. Se você estiver sofrendo um calor absurdo,
Não adianta você orar, adianta você ter fé. Não, tem um processo, o ar-condicionado, a refrigeração. Se você quiser lavar sua roupa, você vai usar a máquina de lavar. Se você quiser digitar um texto, antes você precisava digitar, né, numa máquina de escrever, que era um sofrimento. A ciência vai evoluindo, né, vai se aprimorando. Hoje você digita no computador, é Ctrl+C, Ctrl+V, você copia e cola e pronto. Você pega um texto inteiro, modifica algumas coisas, olha a facilidade. Você acha que Deus vai te dar um texto? Vai te ajudar a fazer um texto? Não é o que eu estou falando. A questão é essa. Se a verdade religiosa, não é, ela realmente traz algum conhecimento para o homem, se ela é útil de alguma forma, então por que na hora da dificuldade o homem recorre sempre à ciência? Sempre. Né? Qualquer igreja ela tem recurso tecnológico. Ela não sobrevive sem recurso tecnológico. Ela tem a bateria, ela tem amplificador de som, entendeu? Ela tem a roupa que se veste é baseada numa ciência. Ninguém faz uma roupa sem ciência. Deus não dá roupa para ninguém, entendeu? A ciência é que dá roupa. Se você está vivo hoje, talvez você já tenha passado por várias situações em que você precisou tomar um antibiótico. Né? Se você está vivo hoje, se o seu filho está vivo hoje, muitas crianças nascem prematuras, iriam morrer. Quem é que vem em apoio a essa criança? A ciência. Né? Se seu filho está vivo hoje, talvez seja pela ciência. Muitas crianças têm alergia, Deus ajuda, a fé ajuda, a rezadeira ajuda. Não ajuda, quem ajuda é a ciência. A não ser que você seja um irresponsável de colocar seu filho na mão de uma rezadeira ou na mão de um pastor. Se você é irresponsável a esse ponto, né? Quantas pessoas já perderam o filho dessa forma? Né? Por acreditar. Entendeu? Então, tudo tem um processo. Né? Nós somos seres humanos, como eu falei antes. Tudo que tem a ver com a emoção, tudo tem a ver com o aspecto animal, tem a ver com o nosso lado fisiológico, muitas das vezes até a nossa psicologia animal. Né? Isso tem a ver com psicologia, entendeu? Animal mesmo. Entendeu? Os sentidos nos induzem a vários comportamentos, muitas das vezes considerados até comportamentos grandes ou comportamentos nobres. Né? O que tem a ver um casamento? Né? Uma relação entre homem e mulher, o que tem de nobre nisso? O objetivo disso é procriação, o objetivo disso é fazer a espécie, né, prevalecer, né, garantir a procriação da espécie. Então, todas as relações sociais, todas as amizades, todos os interesses de homem por mulher, ou de um homem por uma coletividade, por um grupo, sempre tem a ver com a autopreservação da espécie. A sociabilidade é vista não só no meio humano, é vista no meio de outros animais, de outros mamíferos, como símios, macacos, primatas, lobos. Né? Existem várias coletividades de animais que são sociáveis. Né? Existem várias coletividades de animais que mostram sentimento, porque o sentimento vem da emoção, do instinto, da necessidade natural de sobreviver. Né? Então, o que nos diferencia, o que nos diferenciou ao longo da história dos animais? Foi a capacidade do raciocínio. Foi nesse momento aí, né, por volta ali de 1600 e pouco, século XVII, iniciou isso, né, século XVIII, aí foi vendo uma progressão onde o iluminismo surgiu, onde as ideias científicas surgiram, onde o critério científico surgiu. Ali sim começou o amadurecimento da consciência. Né? O amadurecimento da consciência. Né? E a religião caiu por terra. Só que a religião, o ser humano, ele precisa da religião por uma carência emocional, animal do ser humano. Né? E daí das carências humanas, né? Das necessidades humanas, por entender por que existe, por querer achar respostas para as coisas que não têm respostas, né? Por querer inventar respostas, inventar sistemas para tentar explicar a realidade, né? Que já existem esses sistemas, que são sistemas científicos, né? Onde você se aprofunda no interior do átomo, você se aprofunda além do átomo, você consegue ir ao cosmos, você estuda tanto o mundo microscópico quanto o mundo macroscópico. Já existem critérios científicos para isso. Né? Isso é aplicado no direito, né? Isso é aplicado na medicina, isso é aplicado na química, na física, isso é aplicado na arquitetura, na engenharia, isso é aplicado até na psicologia, na psiquiatria. Tudo tem um sistema. Né? A fé não existe nesses campos sérios. Né? A fé não existe onde existe seriedade. Onde existe seriedade, existe matemática,
existe confirmação, existe ratificação, ou seja, repetição, existe extenuantes processos de avaliação, de compreensão de um fato. Não é? Isso é ciência. A ciência ela não é preguiçosa, a ciência ela não existe por achismos, entendeu? Por vaidades, né? Por aspectos pessoais. A ciência ela é neutra. Se você apresenta uma teoria, apresenta uma hipótese, você tem que demonstrar, e essa hipótese vai ser repetidas vezes testada, entendeu? E se ela realmente se repetir, se confirmar, ela vai ser trazida para o âmbito do conhecimento humano, para o âmbito dos conhecimentos válidos, para o âmbito, e vai ser respeitada, né, como uma especialidade científica. Agora, fora isso, é achismo, é religião, é crença, é fé. Né? Nós aplicamos nossos conhecimentos científicos a tudo. Né? Como eu falei, se você sente uma dor de cabeça, você usa um analgésico, você não vai na igreja. Né? Se você sente uma dor intensa na sua coluna, né, ou uma dor muito forte nos seus músculos, você vai recorrer à ciência, você vai recorrer ao médico. Se você sofreu um trauma, um acidente de trânsito, uma fratura, você vai recorrer ao cientista, você vai recorrer ao médico, você não vai recorrer ao pastor, você não vai recorrer a Deus. Entendeu? Se você estiver numa situação, por exemplo, com câncer, você vai recorrer à quimioterapia, à radioterapia, você vai recorrer. Muitas pessoas hoje estão vivas, né, por causa do conhecimento científico, porque as mulheres apalpam a mama, vem um nódulo, né, prematuro, vão lá consultar quem? O cientista. Né? Elas podem até ir na igreja, entendeu? Mas elas não abrem mão do cientista. Né? O cientista vai lá e corrige o problema e depois elas agradecem a Deus. Né? Porque o pastor ele não tem capacidade para nada. Ele é um cara que simplesmente acredita no que ele quer acreditar e leva outros atrás dele. O padre, idem. Qualquer tipo de curandeiro, idem. São pessoas que acreditam em qualquer asneira, não tem critério, não tem comprovação. Entendeu? Eu respeito a religião teve sua época. Né? A religião foi uma forma que os antigos tinham, né? Um mito, né? Um mito religioso, um mito do herói. Né? Foi uma forma que os antigos tinham para tentar compreender a realidade. Eles não tinham outro recurso. Né? O recurso deles era sensorial, era através da emoção. Né? Então a única coisa que é a emoção, a intuição, né? A parte dos sentidos, quase sempre nos induz ao erro. Né? Porque isso é um aspecto animal. Né? Os animais são induzidos ao erro. Os animais eles se equivocam. Os animais são emocionais, não têm consciência. O que distingue um animal de um ser consciente é exatamente a lógica, o raciocínio. Eu estou dizendo aqui que eu vou prescindir da minha emoção. A emoção é importante, entendeu? Mas a emoção, já houve a época da emoção. Né? Já houve a época de nós sermos dominados pelo sentido, pelas emoções. Hoje nós temos recursos melhores. Né? A emoção hoje ela pode ser aplicada ao entretenimento, ela pode ser aplicada à catarse, né? Você se desestressar, né? Você se dá ao direito de fantasiar, de se divertir, mas você tem que compreender que essa diversão, que essa catarse, né? Não é a realidade. Né? A emoção existe para você você escapar um pouco da realidade, né? Para você a diversão, a infantilidade, né? A própria como se diz, a própria futilidade, né? De não ter responsabilidade, de brincar como se fosse uma criança, é um aspecto lúdico, né? De jogo, de brincadeira, interessante no ambiente de trabalho, interessante no ambiente familiar, interessante em qualquer ambiente. Né? Nós temos que ter bom humor, mas nós temos que entender que esse aspecto lúdico é apenas um recurso para nós termos um alívio da realidade. É só isso. Entendeu? É um recurso importante, mas é só isso. Não tem nada a ver emoção com realidade. Emoção é uma postura pessoal. Emoção é subjetividade, assim como crença é subjetividade. Entendeu? Você não pode querer dizer que a sua crença é realidade. Não é. Ou se é, comprove. Ou se você não pode comprovar, é especulação, é fantasia. Né? É como no mundo infantil. A criança acredita em várias coisas que não têm repercussão na realidade. O universo da criança tem um pouco a ver com o universo da doença mental.
né, do esquizofrenia, né, das alucinações, que é exatamente quando você não consegue diferenciar o que é real do que é fantasia, né, e ao mesmo tempo quando você acredita em Deus, ou acredita em anjos, ou acredita em gnomos e fadas, ou acredita em um bem ou mal, diabo, essas questões são puramente fantasiosas, são simbólicas, né? E alguém que traga isso para a realidade é uma pessoa que não está bem, com certeza, né? Não está lúcida, com certeza. Tem níveis, né? Níveis de dificuldade de lidar com a realidade, ou níveis de, vamos dizer, ter um retardo mental leve, né? Ou uma esquizofrenia leve, que isso aí são muitas pessoas, não são poucas, né? O cientista ele acaba se destacando em qualquer meio, por quê? Porque ele é exatamente essa pessoa que contempla a realidade de uma forma objetiva, né? Ele consegue separar as coisas. Então, eu vou falar hoje um pouco aqui sobre o mito cristão, né? Porque é um mito que está, digamos assim, estabelecido na nossa sociedade ocidental, e praticamente você não tem o que questionar desse mito, né? Isso já está tão estruturado, já está tão estigmatizado, um paradigma tão forte, né, que coisas absurdas dentro do próprio cristianismo, né, que são puramente simbólicas, que são puramente metafóricas, são interpretadas como reais. Né? Isso por causa do desconhecimento do indivíduo em relação, né, à simbologia, né, à metáfora, o que é real, objetivo, né, e o que é fantasia, o que é expressão simbólica da realidade, né? O que é mito. Né? O indivíduo muitas vezes se perde e ele acabam introjetando culturalmente na mente do indivíduo, uma espécie de uma lavagem cerebral, que anjos são reais, que Jesus é real, que Jesus existiu. Eu vou tentar aqui hoje demonstrar, né, que o mito cristão é um mito construído. Né? O cristianismo é a religião mais nova, tem um pouco mais de 2000 anos aí, uma religião das mais novas de todas as religiões. Né? O cristianismo ele era no início, né? Eu até vou dizer que eu acredito até que tenha existido um profeta, né? Que na realidade no original no hebraico é Yoshua, né? Não tem nada a ver com Cristo, isso foi aportuguesado, né? Veio para o grego, depois veio para o português, chegou no Cristo, no Jesus, né? O Cristo, na realidade, significa Cretos, né? Que é um ungido. Na realidade, o Cretos se chama ungido, o primeiro ungido. Né? Essa palavra Cretos, ela, se eu não me engano, ela vem do grego e quer dizer um iluminado, né? Como Buda, um ungido, né? Ungido de Deus. Né? Então, na realidade, é um título. Né? Não tem nada a ver com Jesus enquanto profeta, enquanto pessoa lá. É um título que já foi dado a várias figuras religiosas anteriormente a Cristo, né? A Cristo, Cretos, né? O iluminado, o ungido. O próprio Buda viveu 500 anos antes de Cristo, né? Lá na Índia, e ele reformulou todo o sistema, que era um sistema de castas, um sistema onde o indivíduo não podia ascender a outras classes, né? Ele nascia numa classe pobre e tinha que morrer na classe pobre. Isso até hoje existe lá na Índia, né? Esse sistema de castas rigoroso, onde o indivíduo está nas classes baixas, não consegue ascender, e o indivíduo que nasce numa classe, por exemplo, de um sacerdote, mesmo sendo um idiota, ele vai viver e morrer como sacerdote. Né? E Buda questionou tudo isso 500 anos antes de Cristo, né? E a vida de Buda é meio parecida com a vida de Cristo. 500 anos antes, né? Buda vivia, tipo assim, dizem que ele nasceu praticamente numa concepção miraculosa, né? E apresentou vários fenômenos desde pequeno. Quer dizer, essa é sempre a construção do herói mitológico. Né? É o herói que ele é sempre não humano, ele é sempre não concebido de forma humana, ele tem atributos de perfeição, né? Atributos de idoneidade, atributos que não são humanos. Né? Então isso aí é a característica do herói mítico. Né? Isso vem de longas eras. Né? Heróis que se sacrificam pela humanidade e que muitas das vezes tem relação com o Sol. Né? Porque o Sol é o quê? O Sol é a luz do mundo. Né? O Sol é o que ilumina nossas vidas. O Sol sempre foi importante para as colheitas. Né? Então, antigamente, né, se você não tivesse
uma colheita proveitosa, se não tivesse um sol abundante, você não teria uma boa colheita, né? E na antiguidade isso era primordial, isso era principal, era essencial você ter colheita, né? Então, símbolos como o sol foram importantíssimos na construção do mito. E Cristo nada mais é do que um mito solar, né? Isso aí é demonstrável, qualquer um que estuda, né, a própria estrutura das metáforas cristãs, da própria construção de toda a vida de Cristo. Você vê que provavelmente, como eu falei antes, existiu talvez um profeta, um homem comum, né? Alguém que fez muitos adeptos, que isso não é nada extravagante, né? Em várias épocas da humanidade houveram homens que tiveram essa capacidade, né, de conduzir apóstolos, ou de fazer proselitismo, né, dos seus pensamentos. E talvez tenha até existido lá na Palestina alguém, né, que tenha um homem normal, comum, que talvez tivesse algumas capacidades geniais, né, e que foi de alguma forma mitificado, né, foi de alguma forma ao longo das eras, né, porque as histórias vão passando de boca em boca, de forma oral, daqui a pouco coisas que não são históricas se tornam verdades para uma cultura, ainda mais uma cultura de ignorância, uma cultura onde as pessoas não tinham informação, onde o processo científico ainda não era patenteado, onde estava longe ainda, né, de ser uma coisa explorada, né, porque há 2000 anos atrás, você imagina, a Idade Média foi a Idade das Trevas, né? A Idade das Trevas, compreendida, se não me engano, aí de século, se não me engano, acho que a Idade Média começou no século XIII ou XIV e foi até, né, o século, quase que o final do século XVI. A Idade Média, né, após o século XVI, final do século XVI para o século XVII, já começou a surgir as ideias iluministas e já começou a acabar a Idade Média e iniciar a Idade Moderna. Né? Então, onde já havia conhecimento científico, onde a religião já estava diminuindo seu poder. Né? Então, você imagina, 2000 anos atrás, né, qualquer coisa era tida como verdade, qualquer superstição vingava. Né? Então, o cristianismo, muito provavelmente, até por alguns princípios morais, por alguns elementos, pegou, funcionou. Né? Agora eu vou demonstrar aqui que o cristianismo, sob vários aspectos, é uma construção astrológica. Porque antigamente o homem não tinha tanto conhecimento astronômico. Né? Ele conhecia, se eu não me engano, acho que 7 planetas apenas. Né? Ele conhecia o que ele visualizava, né, a olho nu, né, as estrelas, né, a abóbora celeste. Ele achava que o Sol se movimentava, né, e ele tirava daí alguns conceitos, e daí surgiu a astrologia, né, que posteriormente, né, deu origem à astronomia. Que a astrologia ela tem algumas referências celestiais que até são corretas, por causa da observação, né, da abóbada celeste ou da circunferência celeste. Né? Então essas observações acabaram levando alguns conhecimentos que realmente eram reais e outros que foram totalmente equivocados, né? Porque a visão da Terra em relação, né, ao espaço é muito limitada. Né, é passível de erro, né, é passível de interpretação. Né, o próprio Pitágoras, na época do Pitágoras, que deu origem, né, à escola pitagórica, onde eles tinham observação astrológica, né, e até astronômica, né, eles ainda tinham o conceito do geocentrismo, eles achavam que a Terra era o centro. Né, mas ali naquelas ágoras, né, que eram aquelas reuniões públicas, onde as pessoas se reuniam para estudar, e para dialogar, e para debater, muitos, na própria escola pitagórica, muitos alunos de Pitágoras, o próprio Pitágoras, contemplaram a ideia de que na realidade poderia ser o contrário, poderia ser o Sol, a Terra que estaria se movendo, não o Sol, né, o heliocentrismo. Então já havia uma contemplação disso aí através da matemática. Você vê como a matemática é importante, que ela nos leva além dos nossos próprios sentidos, além da nossa própria experimentação direta ou visual, né, ou através dos sentidos. Então a matemática, com os cálculos matemáticos, nem sempre eles vão bater com a nossa observação direta. Né? Muitas vezes você está observando uma coisa diretamente, você vai fazer os cálculos matemáticos, você vai fazer a soma,
e não dá aquilo que você está vendo, porque a sua visão é imperfeita. Né? Então a matemática ela tem um valor muito maior do que a percepção sensorial. Né? Então por isso que a matemática é a base praticamente da ciência, né? De todas as ciências, da física, da química. Né? Você pode aplicar matemática até na ética, na psicologia, tudo, né? É uma ciência exata. Né? Nas humanas, né, é mais relativo, né, porque o ser humano é um complexo, mas ainda assim na base das ciências humanas tem que se aplicar a matemática, tem que se aplicar o conhecimento científico, porque é a base de tudo, né, para você ter um critério. Então vamos partir aqui para a ideia do, por exemplo, do Cristo, a ideia básica, né? Eu vou passar as ideias básicas. Por exemplo, o Cristo, né? O Cristo, Jesus, né, no caso, ele nasceu de uma virgem, né? É isso que diz o Evangelho, ele nasceu de uma virgem, né? Nasceu em Belém, né? E depois de um tempo ele iniciou seu sacerdócio, né? Praticamente aos 33 anos ele iniciou seu sacerdócio, e com 12 apóstolos, constituiu 12 apóstolos, né? E daí ele fez uma jornada, né? Onde ele, em determinado momento ele foi traído, né? Isso aí levou a uma prisão, porque ele bateu de frente lá com as autoridades judaicas da época, né? Ele falou que era Deus, ele falou que era a luz do mundo, as pessoas não entenderam, ele acabou sendo preso, crucificado, né? E torturado, crucificado, né? Recebeu uma coroa de espinhos, recebeu um manto vermelho e recebeu uma espécie de alguma coisa que simulasse um cetro, né? Como se fosse um rei. Né? E daí ele foi crucificado, foi morto, enterrado, né? Enterrado não, mas colocado naquela época como... Ele foi inclusive enterrado como uma figura ilustre, né? Porque dentro da história cristã, o Zé de Arimateia que na realidade cedeu, né, o próprio túmulo da família para ele. Então ele foi enterrado colocado dentro de uma caverna, né, fechado com uma pedra, colocado de uma forma, um enterro, digamos assim, ilustre. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou, né, e foi visto por algumas pessoas, tal, daí surgiu o grande mito cristão. Mas vamos começar então do começo, né? Vamos lá. Dizem que Cristo nasceu de uma virgem. Olha só que interessante, né? Vários mitos antigos, né? O Buda surgiu de uma forma miraculosa. Ainda Mitra, né? Que também era uma figura, se não me engano, era um mito caldeu, se não me engano, e também foi muito adotado pelos romanos, né? O Mitra era também alguém que nasceu de uma virgem, constituiu apóstolos, né? Era o culto a Mitra, né? Era o mito solar, né? Muito parecido com Cristo, né? E isso bem antes de Cristo, milênios antes de Cristo, ou séculos antes de Cristo, né? Havia o culto a Mitra entre os romanos, né? Mitra era uma figura que representava o sol, que nasceu de uma virgem, constituiu apóstolos, depois foi morto e ressuscitou. Aí você vai, antes disso ainda, lá no Egito Antigo, você vê o mito de Horus. Né? Horus também era o deus Sol, né? Era considerado o deus Sol egípcio. Né? Horus também, mesma situação, nasceu de uma virgem, entendeu? Teve poderes especiais, constituiu apóstolo, depois foi morto, parece que ele foi esquartejado, os pedaços foram espalhados pelo Egito, mas a esposa dele foi lá e catou esses pedaços e tentou ressuscitar ele, no final ele ressuscita. Então, essa história do mito, do herói mitológico, ela se repete e é plagiada na história de Jesus. A história de Jesus não é nenhuma novidade para quem estuda a história do mito. Né? O Jesus tem todas as características de um herói mitológico. Agora vamos ver o aspecto astrológico. Um dos aspectos que mais chama atenção, né, nesse culto solar que é o cristianismo, é o aspecto de que ele é o centro. Eu vou traçar aqui um perfil para vocês, como é a carta, como foi instituída a carta astrológica no passado. Né? O homem observava, né, o céu, né? Ele tinha uma observação de um céu em 360 graus, né? Ele observava as constelações visíveis. Né? Então ele criou o quê? Ele dividiu esse céu em 4, ele fez uma cruz, dividiu esse céu em 4, em 1, 2, 3, 4, né? Quadrantes,
E ele observou que as constelações visíveis eram o número de 12. Né? Leão, Touro, Sagitário, Gêmeos, Peixes, Libra, Aquário e por aí vai, Touro. 12 constelações. No centro dessas constelações, né, no centro, né, sobre a cruz zodiacal, quem é que estava lá? O Sol. Né? O Sol central, né, porque o Sol sempre foi a referência, né? O Sol sempre foi uma referência astrológica importante. Né? Então o Sol ele é visto como a luz do mundo. Né? Mesma situação em relação a Cristo, a luz do mundo, mesma situação em relação a Horus, né? Em relação a Mitra, em relação a esses deuses antigos. Né? O Sol é a luz do mundo, é quem traz o calor, é que depois de uma noite fria é quem traz a salvação, o calor, né? O dia clareia, depois de uma noite de tormentos, de frio, de pesadelos, vem a luz do sol, o grande Salvador, aquele que traz a colheita, aquele que nos propicia, não é? A saúde, o calor, o alimento. Né? Então o sol sempre foi reverenciado nas culturas antigas como divino. Né? E na questão do cristianismo, é interessante e pontual essa situação de que Cristo ele era uma figura central, né? E constituiu 12 apóstolos. Né? Isso já é interessante. É uma referência astrológica inequívoca. Isso não dá para você negar isso, não tem como. É uma referência astrológica patente, né? Visível, é pontual. Então, quando você pensa em outras referências importantes, como por exemplo, dizem que Jesus nasceu de uma virgem. Né? Nós, dentro do calendário astrológico, dentro das casas, um dos signos é virgem. Né? E como a virgem era representada no passado? Né? Virgem tem uma relação, todos esses signos têm relação com mitologia grega antiga. Né? Por exemplo, virgem tem uma relação direta com Deméter. Deméter, na antiga Grécia, era a deusa da colheita, a deusa do alimento, né? Da prosperidade em questão, né? Das colheitas e tal. Então, Deméter ela tem uma relação direta com Virgo ou Virgem. E Virgem no passado era representado pelo fato das colheitas, era representado com com trigo, né? Com uma... Esqueci o nome. É como se fosse uma... É como a virgem do passado, Deméter, ela era sempre representada com um trigo na mão, né? Como a tira de trigo na mão. Né? E o trigo tem relação com pão, óbvio. Né? Isso aí é clássico. Do trigo surgiu a alimentação moderna, né? O pão, né? A farinha de trigo, né? Que deu origem a pão, a bolo e tal. Mas tem uma relação direta com o pão. Aí quando você vai ver que Belém, né? Que dizem que Jesus, diz o Evangelho que Jesus foi concebido de uma virgem, ou seja, na constelação de virgem, em Belém. Né? E Belém, a tradução da palavra Belém quer dizer casa do pão. Né? E pão tem a ver com trigo. Né? Então vocês vejam que interessante. Né? Na realidade existe toda uma simbologia, né? Existe toda uma mensagem alegórica, aí, astrológica, na história de Cristo, que é uma história totalmente construída. Você demonstra isso observando o próprio texto, né, dos evangelhos. Então, se Cristo nasceu, aí vamos lá, dizem que haviam 3 reis magos, né, ou 3 reis, né, que seguiram uma estrela, a estrela mais brilhante do céu, e a gente hoje sabe que a estrela mais brilhante do céu, no período aí do solstício de inverno, é Sírius, né, a estrela Sírius. Então, Sírios, né, eles seguiram uma estrela, os 3 reis, para chegar a Belém, onde Jesus nasceu de uma virgem. Quando você vai passar isso para referência astrológica, você vê que, por exemplo, né, Virgem é uma constelação. Sírios é uma estrela importante, uma das mais brilhantes do céu. Né? E você vê que existe uma constelação de Órion,
que antigamente era chamada de Três Reis ou Três Magos, né? Aqui no Brasil é chamada de Três Marias, né? Mas era conhecida na antiguidade como a constelação dos Três Reis, que é uma constelação bem característica quando você olha para o céu, é a chamada Três Marias, né? Esses três reis, eles apontavam para Sírios, né? E alinhavam com a constelação de Sagitário, de Virgem, né? Daí se dizia, e como Virgem era representado, né, na antiguidade como uma mulher segurando, né, um trigo, né, uma raiz, um filete de trigo, né, foi dito que Jesus, três reis acompanharam uma estrela, sírios, chegaram no local de nascimento, que seria Belém, ou Casa do Pão, né, que tem a ver com trigo, e dizem que essa criança nasceu de uma virgem, na constelação de Virgem. Então as referências astrológicas estão todas aí. Aí você vai ver, por exemplo, a questão de que houve um concílio de Nicéia, né, em Constantinopla, se não me engano, Constantino, né, isso aí, séculos atrás, Constantino, ele observou que o cristianismo era um movimento muito importante, um movimento que estava repercutindo nas massas, as pessoas estavam tendo interesse. Então ele viu como governante, né, que assumiu o cristianismo como religião oficial de Roma, ia ser interessante, né? Então o que ele fez? Ele criou, né, promoveu o Concílio de Nicéia, onde vários evangelhos foram reunidos, e ali nesse concílio eles decidiram o que ia fazer parte da Bíblia e o que não ia fazer parte da Bíblia, né? Ali também eles decidiram várias datas importantes no calendário cristão, né, que tinham a ver com religiões pagãs do passado. Por que o Natal é em 25 de dezembro? Isso não está na Bíblia, né? Inclusive na Bíblia, pelos evangelhos, fala que quando Jesus nasceu, os pastores estavam pastoreando. Então, a princípio, né, ele não nasceu no inverno, né? Senão não teriam bois, não teriam pastores pastoreando no inverno, né? Só que o Concílio de Nicéia estabeleceu a data de 25 de dezembro por causa de uma data antiga, importante, pagã, que era o solstício de inverno. O que é o solstício de inverno? O solstício de inverno é um período, né, que geralmente é compreendido no hemisfério norte, né, 21 de dezembro. Olha só que interessante. 21, 22 de dezembro é o solstício de inverno, ou seja, marca o início do inverno no hemisfério norte. E essa data de 21 até 25, 21, 22 até 25, né, uma data geralmente de 3 dias, né, 22, 23, né, 21, 22, 23, 24, 25, uma data mais ou menos de 3 dias, né, de 22 a 25. Né, é uma data em que o Sol ele praticamente para no horizonte, né, e ele tem a incidência nesse dia, né, que é o dia, dizem que é a noite mais longa e o dia mais curto, né, que vem antes do início do inverno, que é exatamente nessa data aí de 22 de dezembro. Né? O solstício quer dizer o quê? Solstício quer dizer sol parado. Solstício vem de sol e também vem de uma palavra que significa sol parado, ou seja, parado, o sol parado no céu. Por quê? Porque naquela época no hemisfério norte, em 22 de dezembro, você observava o sol parado no horizonte praticamente durante 3 dias. Entendeu? Porque de acordo com o ângulo que o Sol fazia em relação à Terra, né, isso aí em 22 de dezembro, no hemisfério norte, né, a incidência de luz solar era muito pequena no hemisfério norte, né, dando início aí ao inverno. E o Sol praticamente, quem tinha observação astrológica, astronômica, né, que eles observavam o céu, eles viam que, na realidade, quando você olha o céu ao longo do ano, o horizonte ao longo do ano, o Sol se põe e nasce em várias posições diferentes ao longo do ano. Né? A parte do equinócio, que é a parte onde os hemisférios recebem praticamente a mesma luz solar, né? Os dias e as noites são iguais, ele fica centralizado, né, no horizonte. Né? E de acordo com que os meses vão passando, o Sol ele se põe, né, ou nasce no horizonte em posições diferentes.
E no solstício de inverno, que é a parte onde no hemisfério norte a luz incide de lá para 22 de dezembro, é o dia mais curto e a noite mais longa, onde a quantidade de luz solar que incide no hemisfério é muito pequena, então é muito frio, né? É o início do inverno. Né? Então esse Sol nessa posição, praticamente ele para a evolução dele durante mais ou menos 3 dias, e lá para o dia 25 ele continua a se mover de novo. Né? Então é o solstício, o Sol parado. Então essa ideia de um Sol morrendo durante 3 dias, né, é exatamente a ideia que existe no cristianismo, e por isso o Natal é considerado a data que Constantino instituiu, baseada nos cultos antigos de solstício de inverno. Ele instituiu a data de 25 de dezembro, que é o grande renascimento do Sol, né, no hemisfério norte, no solstício de inverno. Então, essas coisas são conhecidas de quem estuda simbologia. Né? Hoje você que está aí com a mente aberta, você que está aí me ouvindo com interesse, né? Você que já assistiu o Zeitgeist, né? Zeitgeist é um documentário que eu indico, mas que também vejam com reserva e estudem para ver se o que tem ali é real, porque tem algumas coisas ali que são equivocadas. O Zeitgeist é um documentário incrível, a parte de questionamento do cristianismo, né? De mostrar que o cristianismo é uma história construída astrologicamente, tem referências astrológicas e provavelmente tem muito pouco a ver com quem realmente foi um Jesus. Provavelmente foi um profeta importante, mas nada sobrenatural, porque sobrenatural não existe. Né? Não existe X-Men, não existe super-homem, essas coisas são histórias. Né? Então esses seres representam o ideal, representam um ser humano que mais evoluído, que se quer atingir, mas que ainda não é uma realidade. Né? Quem acreditar em super-homem, né? Quem acreditar em X-Men, quem acreditar em superpoderes, é uma pessoa que realmente está fora da realidade, né? Está divagando, né? É uma pessoa que tem que começar a repensar seus valores, né? Se tiver condições. Né? E muitas das vezes tem algumas até pessoas que estão com problema psiquiátrico, problema de esquizofrenia, de alucinação, acreditando em coisas que não têm repercussão na realidade. Então o mito, quem tem esse conhecimento do mito, é importante. Você que está aí assistindo esse vídeo, e você que muitas das vezes está iniciando nesse caminho, está apreensivo e com medo de estar cometendo alguma grande heresia, né? Fique tranquilo, porque o estudo nos mostra que existem muitas construções, né? A maioria das histórias dos mitos são construções que têm muito pouco a ver com um sentido histórico, com valor histórico, e entender como a antiguidade tentava processar situações, eventos que elas não entendiam. Né? E existiam também os poderosos como Constantino, que faziam questão de criar símbolos, mitos, né? e manter a população na ignorância. Né? E isso está sendo trazido até hoje para os nossos dias. Então, tipo assim, eu dei uma arranhada, digamos assim, né? Eu dei um verniz do que seria as referências astrológicas dentro do cristianismo. Os próprios 12 apóstolos, né? Que eu não falei, mas os 12 apóstolos são as 12 casas zodiacais. Né? Uma coisa também que eu vou falar que é interessante, por exemplo, né, se você for observar, existia lá na época de Moisés, né, existe uma sequência, né, uma sequência astrológica. Né, quando você observa os céus, existe uma sequência dos signos. Né? Então, uma das sequências mais claras na Bíblia é que, por exemplo, você tem a casa de Touro, né? Depois isso são eras, né? Na realidade, o Sol ele se posiciona nessas 12 casas ao longo do ano, né? Que o ano tem 12 meses, ou seja, o ano tem 12 signos, assim como Cristo tinha 12 apóstolos, né? Que são 12 casas zodiacais, sendo Cristo o Sol. Né? Então você vê, o Touro, existe o signo de Touro. Depois do signo de Touro, existe o signo de Sagitário. Sagitário é representado por um bode, né? Com aqueles chifres enrolados e tal. Depois de Sagitário vem Peixes, e depois de Peixes vem Aquário. Né? Então, vamos aí fazer um resumo rápido. Por exemplo, na época de Moisés, Deus, né? Eles faziam um culto ao bezerro de ouro, ou seja, um filhote de um touro. Né? O bezerro de ouro significava a era de Touro. Né, a constelação de Touro, que já estava passando na época de Moisés. Isso é milênios antes de Cristo.
né? Então, na época de Moisés fez o quê? Ele simplesmente proibiu, baniu. Deus queria até matar quem cultuasse o touro, porque a época do touro tinha passado. A próxima casa era Sagitário, né? Que era aquele bode com o chifre. Então, até hoje, os judeus, é um símbolo do judaísmo o bode. Né? Tem a questão do bode expiatório, né? E tem a própria questão de que os judeus, até hoje, eles assopram um chifre de bode, né? Um chifre do bode, que é um chifre enrolado, que dá um som. Eu não lembro o nome daquilo ali, mas eles usam aquilo né, em certas cerimônias, eles assopram no judaísmo tradicional. Então, você vê, primeiro se passou da época de touro, então se proibiu o culto ao touro, ao bezerro de ouro. Aí depois se entrou na época do judaísmo, da época do Sagitário, que é a época do bode, né, que representava, né, a cultura judaica. Aí depois, na próxima casa, era o que? Peixes. Né? Aí quando Cristo sai para constituir apóstolos, a primeira coisa que ele tem contato é o quê? O primeiro apóstolo com que ele tem contato, Pedro, né, que era um pescador, seu irmão também, se não me engano, Tiago, era pescador. Né? Então, a referência aí a peixe, Cristo foi batizado nas águas do Jordão, né? As águas têm a ver com peixe. Então, você vê o progresso, né? O bezerro de ouro foi eliminado, passou essa casa, pulou para Sagitário, que era a época de Abraão, a época de Moisés, a época do judaísmo. Depois veio Cristo e renovou tudo isso com a era de peixe, transformou peixes, reproduziu pães e peixes, né? De novo o pão referente a Deméter, referente à casa do pão, referente a Belém. Né? Então ele reproduziu pães e peixes. O antigo cristianismo, ele usava como símbolo, né, o cristianismo primitivo, um peixe. Muitas pessoas hoje utilizam ainda esse peixe como símbolo do cristianismo nos carros, né? De adesivos em carros, não tem a menor noção do que significa aquilo ali. Né? E aquilo ali é uma simbologia antiga do cristianismo primitivo, que era simbolizado por um peixe que representava a era de peixe. Tem uma passagem na Bíblia que, por exemplo, Jesus fala que alguém pergunta a ele, se eu não me engano, como vou adquirir conhecimento, alguma coisa desse tipo. Ele fala, procure uma mulher com um cântaro, né? Acompanha e entra na casa. Ou seja, é uma passagem que faz referência à passagem da era de peixe para a passagem da era de aquário. Né? Porque aquário também na antiguidade é representado com uma mulher segurando um cântaro. Né? E Cristo faz essa referência muito clara, astrológica nos evangelhos, orientando que se seguisse essa mulher e se entrasse na casa com ela. Então, você vê, são várias referências astrológicas. Né? Isso aí não tem dificuldade nenhuma nisso. É claro, o objetivo não é invenção, né? É observável, né? É fato. Né? Dentro da literatura dos evangelhos, as referências numéricas, astrológicas, são enormes. Eu estou dando, como eu falei, que vocês busquem, né? Que vocês vejam o Zeitgeist, que é um documentário importante, pode ser baixado aí no YouTube, né? Mas vejam também com crítica, porque tem algumas coisas ali que não são exatas, né? Então filtrem, né, as informações, mas o documentário é muito bom, no geral é um documentário que realmente é válido, né, para você ter um início assim, de conhecimento e de pesquisa, mas como muitas coisas que estão na mídia, muitas das vezes, né, algumas coisas não são corretas. Né? Então, outra questão que eu queria falar também é a questão de Jesus ter começado o seu sacerdócio aos 33 anos. Né? Dentro da cultura oriental, né, existe a questão do yoga. Né? Todo mundo já ouviu falar em yoga. Né? E o yogi, né, que é aquele que pratica o yoga, né, qual o objetivo dele? O asceta, né, aquele que sai de dentro da sociedade, se isola dentro da floresta como uma espécie de Buda. Né? Buda fez isso. Né? O objetivo era o quê? Eles acreditam em 7 chakras básicos, 7 chakras, né? Que são da base da coluna vertebral até o topo da cabeça. Né? E se você for ver, né, que os hindus, né, os orientais antigos, muito antes de Cristo, milhares de anos antes de Cristo e até antes de Moisés, né, eles já acreditavam nessa energia que flui através das vértebras da coluna vertebral, que chama Kundalini. Né? O objetivo deles é subir essa energia que eles chamam de serpente, que tem a ver também com a serpente do Éden. Né? Eles dizem que você tem que subir, né, a energia da Kundalini da base da coluna, que é o chakra sexual, até o topo da cabeça, que seria o chakra
espiritual, né? Para a grande iluminação, que é como no caso de Buda, né? Que ele foi subindo a energia da Kundalini até o topo da cabeça e se tornou iluminado, né? A cabeça é sempre, né, a referência, né? Cristo tinha uma coroa de